Ainda aqui na página 22, a gente tem a questão número 6 e a 7, que tá faltando. Bora para 6. Sendo A igual a 64 e B igual a 36, determine raiz quadrada de A mais raiz de B menos a parênteses raiz de A mais B, fecha parênteses. Então, nesta questão, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a substituição dos valores de A e de B, das letras, né? Pelos valores A igual a 64, onde tiver A, vou colocar o 64, e onde tiver B, a gente vai colocar o 36. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Deixa eu anotar como é que é essa questão. Então, eu tenho raiz de A mais raiz de B menos, menos aqui, abre parênteses, raiz de A mais B, fecha parênteses. Então, o primeiro passo é a substituição dos valores das letras, né? As letras de A e de B. Então, onde tiver A, a gente vai colocar o 64 e onde tiver B, o 36. Aí vai ficar raiz, valor de A, que é 64, mais raiz, valor de B, que é 36, menos a parênteses, raiz, valor de A, que é 64, mais 36, fechou parênteses. Agora, a gente tira as raízes, certo? E onde tiver lá o parênteses, a gente vai resolver quem tá a soma primeiro, para depois tirar a raiz do resultado, certo? Então, aqui, ó, qual é a raiz de 64? A raiz de 64 é 8. A raiz de 36, desculpa, 6. Menos, aí aqui ainda vou abrir o parênteses, vou colocar a raiz e vou somar. 64 mais 36, que vai dar 100. Ai, que sem feio. Chegou aqui agora, ó, 8 mais 16. Eu posso resolver primeiro? Posso sim. Então, 8 mais 6 dá 14. Menos. Aí, agora eu já elimino os parênteses, tirando quem é a raiz de 100. No caso, a raiz de 100 é 10. E aí, 14 tira 10, fica igual a 4. Nesse processo, o resultado, certo? Então, primeiro passo é substituir os valores da letra, depois a resolução das raízes. Lembra quando você tem parênteses, né? E você tem essa raiz com uma soma, você tem que resolver a soma primeiro, para depois tirar a raiz. Se você tirar a raiz de 64, por exemplo, ali, ó, onde é que você tem isso daqui? Raiz de 64 mais raiz de 36. Se você tirasse primeiro a raiz de 64, que dá 8, mais a raiz de 36, que dá 6, o resultado seria diferente. Então, você não pode tirar a raiz. Você tem que somar o 64 mais 36, que vai dar 100. Então, o processo de resolução é esse, né? E qual é a raiz de 100? É o 10, certo? Depois você pega os dois valores e diminui. Essa daqui foi a questão número 6. Agora, bora passar aqui para a questão 7. Na questão 7, eu tenho, determine o valor de x. E aí, eu tenho x igual raiz quadrada de 21. Aí, essa raiz tá bem extensa, tá vendo? Bem grandona aí. Aí, eu venho mais raiz quadrada de 13, mais raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 4. E agora, como é que a gente vai resolver isso? Observe que é uma raiz dentro da outra, né? Então, o passo para vocês resolverem é como? Vou colocar aqui como é que é a questão. Então, na questão tem um x igual. Aí, eu tenho uma raiz. Essa raiz é o 21, mais, ainda dentro dessa raiz, eu tenho 13. E esse 13 vai ter dentro da raiz o mais raiz de 7. E por último, o mais raiz de 4. Quase não cabia aqui. Então, começa resolvendo pela essa raiz de 4 primeiro. Então, copio tudo que eu tiver. Então, tenho x igual a raiz. Vou copiar ela. E aí, eu vou colocar o 21 mais raiz de 13. Observe que essa raiz é grande. Raiz de 13 mais raiz de 7. E aí, quem é a raiz de 4?
A raiz de 4 é 2. Eu vou colocar o resultado 2. Aí, essa raiz, ela já some. Aí, eu só fico com 2. Aí, eu vou ter 7 mais 2 aqui, certo? Aí, como é que a gente vai resolver? Conserva aqui o x, a raiz, o 21 mais raiz de 3 a gente vai conservar. E vamos somar aqui, ó, o 7 mais 2. Conserva a raiz, que vai dar 9. Chegou aqui agora, ó, eu tiro a raiz de 9, certo? Então, eu tenho x igual raiz de 21 mais raiz de 13 mais... Qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Bom, então, eu tenho raiz de 21 mais raiz de 13 mais 3. Bora resolver isso agora. Então, como é que eu fiquei? Ui, saiu aqui. Como é que eu fiquei aqui? Eu fiquei com a raiz de 21 mais a raiz de 13 mais 3. Então, esse processo aqui, o que é que a gente faz? Resolve agora a raiz de 13 mais 3. Então, conserva o x, conserva a raiz, o 21, mais... Quanto é 13 mais 3? 13 mais 3 dá 16. E agora, a gente tira a raiz de 16, que vai ficar x igual raiz de 21 mais... Qual é a raiz de 16? É 4. E por último, a gente soma o 21 mais 4, que eu vou ter 25. E qual é a raiz de 25? É 5. Então, esse daqui é o valor de x. Ok, pessoal. Então, por hoje é só, né? Faça as anotações, coloca a resolução como é que ela é feita, né? Para que vocês possam compreender melhor esse conteúdo. Na próxima aula, aí eu já vou dar continuidade ao livro, o próximo assunto, que é propriedade dos radicais, ainda nessa página 22, ok?